Eu não gostaria de começar esse vídeo dizendo que eu fiz 18 anos e já tô acabado. E não, eu não tô falando da minha coluna, pelo menos não ainda. As pessoas comumente falam que ao fazer 18 anos tudo irá piorar. E elas realmente estão certas, mas não é como uma sentença de morte como está no título. Eu acho que eu exagerei. E ainda assim, é bem ruim. Eu queria saber quem foi o ser humano que disse que quer fazer 18 anos logo, pra ter liberdade. E trabalhar logo. É uma inocência sem tamanho. Ainda mais se você for de família classe média pra baixo. E são pensamentos como esse que os velhos dessa temporada chamam os jovens de preguiçosos. Mas irmão, trabalhar pra quê? O que um CLT médio vai conseguir comprar num país como o Brasil? Tá tudo absurdamente caro. E talvez seja por esse motivo que tem tanto adolescente e jovem adulto tão desmotivado. Porque nos venderam uma ideia muito bonita de liberdade. Mas o que não notam é que os vendedores dessa ideia são pessoas de uma geração passada. Uma geração onde você conseguia terrenos no jogo do bicho. Os mesmos terrenos que hoje podem valer facilmente R$ 1 milhão. Ah, mas quando você fizer 18 anos, você vai poder fazer o que quiser. Sim, claro, claro. Você pode fazer o que quiser, desde que você tenha dinheiro, e dinheiro você consegue trabalhando. E trabalhando você não tem tempo, e se você não trabalhar, você não tem dinheiro. Parabéns! Você não desbloqueou a liberdade, você desbloqueou um paradoxo. Você passa a adolescência inteira pensando: ah, quando eu for adulto, ninguém vai mandar em mim. Aí você cresce e descobre que agora existem outras pessoas mandando em você. Seu chefe, o banco, os boletos, o governo, o algoritmo e, dependendo da situação, até seu próprio despertador. Inclusive, o meu é uma buzina de caminhão e fica bem longe da minha cama, me obrigando a correr até ele para desligar antes que acorde a casa inteira. Mas eu acho que tem uma coisa ainda pior nessa história toda. Aos 18 anos você começa a perceber que o tempo tá realmente passando. Quando você é uma criança ou adolescente, você não dá a mínima para o tempo. Você vive como se fosse imortal. Mas você bota os pés na vida adulta e parece que Deus segurou o botão de 2x e tudo passa voando. E começa aquela sensação estranha de eu deveria estar fazendo alguma coisa da minha vida. Você olha para as outras pessoas da sua idade, um já tá na faculdade, outro já tá trabalhando, outro abriu uma empresa e outro tá viajando. E se você vê pessoas da sua idade na internet, você se sente o maior lixo possível, porque parece que tá todo mundo fazendo alguma coisa. E você tá parado. E após uma grande semana de trabalho e estudo, chega finalmente o final de semana. 1 ou 2 dias que você pode finalmente descansar e fazer o que você gosta. E então, você se sente culpado. Ir pra uma festa e curtir o rolê é uma sentença pra se remoer de culpa. Eu mesmo, quando me sento pra jogar um pouco de videogame, eu me sinto mal. Que desgraça. Minha cabeça parece que não consegue descansar, mesmo eu não tendo nenhuma responsabilidade nenhuma naquele momento. E eu acho que isso é um dos maiores golpes que a vida adulta pode dar na gente. Você começa a achar que descansar é perder tempo, que jogar videogame é perder tempo, que assistir uma série é perder tempo, sair com seus amigos é perder tempo, dormir até mais tarde é perder tempo. E aparentemente, respirar também é perder tempo. Se você não tá fazendo isso enquanto lê um livro de desenvolvimento pessoal, pai rico, pai pobre. Porque você vê aquelas rotinas de pessoas na internet, acordando às 5 da manhã, tomando banho gelado, indo pra academia, lendo 37 livros por semana, abrindo uma empresa e tomando um café sem açúcar. Eu mesmo já tentei seguir essas rotinas malucas e cara, eu não sei se eu sou fracote, mas é horrível. Eu gosto de tomar banho quente. Eu gosto de café com açúcar. E você olha pra sua própria vida e pensa, cara, eu passei 2 horas jogando Minecraft. Parabéns! De novo, você acaba de se sentir culpado por ter tido um momento de felicidade. E esse é mais um dos problemas dessa geração. A gente transformou a produtividade em personalidade. Você não é mais simplesmente uma pessoa. Você é uma fábrica, uma máquina. Você precisa estar sempre construindo alguma coisa. E se você não está construindo nada, você sente que está ficando para trás. Só que existe um problema nessa corrida. Ninguém sabe onde raios fica a linha de chegada. Mas todo mundo sabe qual é o prêmio dessa corrida. Um caixão. Bem deprimente, né? E a propósito, você não leva nada do que conquistou contigo. E eu não tô dizendo que você não deve estudar, trabalhar ou buscar uma vida melhor, seu bunda mole. Pelo contrário, eu acho que seria uma baita burrice romantizar a falta de responsabilidade. Você precisa trabalhar, estudar, construir alguma coisa. Eu não preciso nem dizer que a vida não vai simplesmente te dar tudo de graça, mas existe uma grande diferença entre ter ambição e nunca estar satisfeito. Porque se você precisa conquistar alguma coisa nova para finalmente ser feliz, você provavelmente nunca vai ser feliz. Isso me assusta um pouco, porque aos 18, você começa a perceber que ninguém realmente sabe o que tá fazendo. Quando você é criança, parece que os adultos têm todas as respostas. Todo mundo parece ter um manual secreto de como viver. Aí você cresce e descobre que eles estavam improvisando. E adivinha?
Agora é sua vez de improvisar. E essa é uma das partes bem assustadoras de fazer 18 anos. Perceber que você oficialmente virou um adulto, mas continua sendo você. A mesma pessoa que não sabe o que vai fazer amanhã. A mesma pessoa que ainda se sente perdida. A diferença é que agora você precisa preencher um formulário dizendo que é responsável por si mesmo. E sinceramente, foda. Eu acho que a gente coloca a expectativa demais em uma idade. 18 anos não transforma ninguém magicamente em adulto. Você mesmo provavelmente já viu muitos caducos por aí que são responsáveis. Ninguém acorda no dia seguinte com sabedoria. Não aparece uma barra de experiência embaixo da sua visão. E quem me dera encantar meus pisantes. E também, eu acho que não existe uma atualização de sistema chamada Adulto 1.0, agora com impostos. Você simplesmente acorda e continua sendo você. Só que agora com coisas novas. E talvez isso seja bom, porque se tem uma coisa que eu estou começando a entender, eu não preciso ter minha vida resolvida aos 18 anos. Na verdade, isso seria até mesmo um absurdo. Eu tenho só 18 anos. Me dá um tempo. Se eu já tivesse descoberto exatamente quem eu sou, o que eu quero fazer, onde quero morar, quanto eu quero ganhar, com quem eu quero passar o resto da minha vida e qual o sentido da minha existência, eu provavelmente estaria mentindo para vocês. Eu também estaria com muito tédio. A gente fala muito sobre a crise dos 20, a crise dos 30, a crise dos 40, quando na verdade a vida inteira é uma crise. Você só fica melhor em fingir que sabe o que está fazendo. E ficar de maior talvez não seja o fim da adolescência. Talvez seja só o começo de uma fase que você finalmente percebe que não existe um roteiro. E isso pode ser bem assustador, mas também pode ser muito libertador. Porque se ninguém sabe exatamente o que está fazendo, talvez eu também não precise saber. Escrever a história do meu próprio jeito. Talvez eu possa errar, possa mudar de ideia, posso passar uma tarde jogando videogame sem sentir que eu desperdicei minha vida, posso trabalhar sem transformar o meu emprego na minha identidade, posso querer ganhar dinheiro sem achar que dinheiro é a única coisa que importa nessa vida, e principalmente, posso ter 18 anos, sem precisar fingir como se eu tivesse 40, porque no final das contas, fazer 18 anos nunca foi uma sentença de morte. É só o momento em que você percebe que o tempo está passando e você está recebendo novas oportunidades. E o maior erro seja gastar tanto tempo tentando chegar logo na próxima fase, que você esquece de viver o que está acontecendo agora. Então sim, eu fiz 18 anos, agora posso votar, trabalhar, assinar contratos, responder legalmente pelos meus atos e aparentemente pagar impostos por coisas que eu nem sabia que existia. E sinceramente, por coisas que nem me importam. Mas quer saber? Eu ainda quero jogar videogame, ainda quero fazer besteira, ainda quero rir de coisas idiotas com meus amigos. Eu ainda não sei exatamente o que estou fazendo da minha vida, eu só tô lendo seu roteiro. E pela primeira vez, eu acho que está tudo bem, porque talvez ser adulto não seja finalmente como descobrir como viver. Talvez seja aprender a viver, mesmo sem ter todas as respostas, neste mundo que é uma fábrica de porquês.